Embora a igreja está celebrando a alegria do ressuscitado, ela começa a voltar os seus olhares para o dia de Pentecostes. Esse tempo pascal que nós estamos vivendo agora, ele vai caminhar até o domingo de Pentecostes, daqui exatamente 3 semanas. Se você está indo à missa, você está prestando atenção que as leituras já estão tratando da vida da igreja com o Espírito Santo. Enquanto o Espírito do Senhor não desceu sobre 70 anciãos, no livro do Êxodo não nasceu a escola de profetas. Enquanto o Espírito do Senhor, aos 17 anos, não desceu sobre o jovem Elias, ainda que Acabe e Jezabel colocaram 2 milhões de pessoas adorando Baal, mas enquanto o Espírito do Senhor não entra em Elias, Elias não pôde fazer fogo descer do céu. Enquanto o Espírito do Senhor não visitou Judite, mesmo sendo ela uma princesa tão querida e amada, ela não recebeu de Deus a autoridade para cortar a cabeça do rei Elofete. Enquanto o Espírito do Senhor não desceu sobre o grande Isaías, ele não teve a revelação, aleluia, no capítulo 7, que uma virgem daria à luz a um filho, no capítulo 53, que pela chaga do Senhor havíamos de ser sarados, e no capítulo 66, que o Senhor voltará no grande dia final. Tudo isso 700 anos antes de Jesus nascer. Enquanto o Espírito do Senhor não desceu em forma de brasa e tenaz e queimou a língua de Jeremias, ele que dizia eu tenho lábios impuros, ele não se transformou no segundo maior profeta que o mundo já viu. Enquanto o Espírito do Senhor não visitou Davi na casa do seu pai Jessé, diante dos 7 irmãos, Eliabe, Abinadab, Sama e os outros 4 nomes que a Bíblia não relata. De Jesus dependia da missão de João Batista. Então João Batista já foi batizado no Espírito desde o ventre materno no seio da sua mãe Isabel. A vida com o Espírito Santo é tão importante, mas é tão importante que antes de começar a sua vida pública, Jesus sai do deserto, aleluia, e ele vai até a beirada do Rio Jordão, e na beirada do Rio Jordão, em forma de pomba, ele recebe o Espírito Santo. Então ele entra na sinagoga, era um sábado à noite, ele pega o pergaminho de Isaías capítulo 61, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me consagrou pela unção, para proclamar um ano de graça por parte do Senhor. Diga para quem está do seu lado, uma pessoa sem o Espírito Santo é uma vida sem frutos. Diga para quem está do outro lado, uma pessoa sem o Espírito Santo é uma vida sem frutos. Esse fogo de Pentecostes na minha alma e me tornar como os personagens bíblicos, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Pergunta para quem está do seu lado, você sabe? Alguém tem a dica para me dar? Ei, Pernambuco, pergunta para quem está do outro lado, você sabe o que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Eu acho que eu posso te ajudar. Me dá um sorriso, dá um glória a Deus que eu começo a falar para você. A primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para receber o Espírito Santo, diga comigo, permanecer na igreja. Diga isso para quem está em cima, embaixo, de um lado do outro, à frente e atrás. Fica na igreja. Fica na igreja. E você vai receber o Espírito Santo. Que você vai ouvir agora. O catecismo da igreja diz, no parágrafo 773, que antes da igreja ser petrina, a igreja é mariana. Portanto, a igreja católica começa sendo gerada no seio de Maria Imaculada. Quando Maria vai visitar Isabel, na verdade não é Maria que visita Isabel, é a mãe da igreja com a igreja no seu seio é que vai visitar Isabel. O tempo passa, e vai dizer Mateus capítulo 16, que Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és Petrus, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela, eu vou te dar a chave do céu, ligou na terra, ligou no céu, desligou na terra, desligou no céu. A igreja que
passaram, são 3 horas da tarde, o sangue de Jesus está sendo derramado no Calvário. A igreja que anteontem era Mariana, a igreja que ontem era Petrina, agora é a igreja fundada no Calvário, porque vai dizer São Pedro no capítulo 2, a pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou em pedra angular, no qual todo o edifício é fundamentado. Mas veja bem, anteontem a igreja era Mariana, ontem a igreja se tornou Petrina, agora a igreja é fundada por Cristo, mas ela só vai nascer daqui 50 dias em Pentecostes. A igreja estava Mariana, Petrina e fundada, mas ela ainda estava aguardando o dia de Pentecostes. Portanto, a nossa igreja é a única igreja pentecostal, porque ela nasceu em Pentecostes. O fogo está nela, a unção está nela. Esses dias para trás eu estava pregando nos Estados Unidos, e eu acho que as pessoas não estão acostumadas com isso, e eu comecei a dar glória a Deus, falei, o fogo está caindo, eu estou suando, eu estou tremendo por dentro, e alguém falou, Moisés, você grita demais, você já foi protestante? E eu digo, não, é porque eu pertenço à única igreja que tem fogo, que tem unção, que tem poder, que tem avivamento. Viva a igreja! Se você quer ter unção, se você quer ter fogo, se você quer ter avivamento, se você quer uma vida chapada no Espírito Santo, se você quer ser impregnado da glória de Deus, precisa permanecer na igreja, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado para pessoas escolhidas. No Novo Testamento o Espírito Santo é dado para pessoa congregada. Com a bunda no sofá da sua casa não tem avivamento, sozinho na sua casa não tem efusão. O lugar do avivamento é na igreja. Diga para quem está do seu lado, fica na igreja católica, meu irmão. Aí você vai dizer, Moisés, eu rezo em casa até o diabo reza, tá entendendo ou não? Se você vai à missa o dia que você quer, não tem avivamento para você. Se você não reza o texto, não tem avivamento para você. Se a sua confissão não está em dia, não tem avivamento para você. Se você não ama o seu padre, não obedece o seu bispo, não tem avivamento para você. Porque após o dia de Pentecostes, todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado, não foi derramado mais sobre pessoas individuais, ele foi derramado somente na igreja. Portanto, cura, libertação, milagre, poder não é assunto de igrejinha qualquer, é assunto de igreja católica, apostólica, universal. Diga para você, quem está do seu lado, permaneça na igreja. Cutuca quem está do outro lado e diga, meu irmão, permaneça na igreja. Permaneça na igreja. Você quer fogo? Veio buscar no lugar certo. Está entendendo, meu irmão? Antes de ser lugar de cura, antes de ser de lugar de libertação, antes de ser de lugar de milagre, a igreja é lugar de efusão. Você está me entendendo ou não está entendendo? Você está me entendendo ou não está entendendo? Então qual é o preço para receber o Espírito Santo? Bate no seu peito e diga, eu preciso permanecer dentro da igreja. Eu não escutei o tum-tum-tum do seu peito. Diga, a igreja católica é o meu lugar. Eu quero escutar o tum-tum-tum. Diga, o grupo de oração é o meu lugar. Eu quero escutar o tum-tum-tum. Diga, a renovação carismática é o meu lugar. E alguém vai perguntar, o que está acontecendo com você? Você vai dizer, fogo. E alguém vai virar para você e vai dizer, você chegou e eu senti um arrepio. E você vai dizer, normal, fogo. Está entendendo? Alguém vai dizer, você chegou em casa e eu toquei nas suas mãos e eu tremi, arrepiei. Você vai dizer, normal, é fogo. E alguém vai me perguntar,
qual religião que você é. E você vai dizer católica, apostólica, romana, mariana. Uma vez eu fui pregar num culto ecumênico. Tudo que você pensar em 20 anos eu já fiz. Eu já preguei em prostíbulo, em zona, em tráfico de droga, em cadeia, no FEBEM. Eu já preguei para tudo quanto é tipo de situação que você imaginar. Mas um dia eu fui pregar num culto ecumênico. E de repente, quando eu comecei a orar, eu comecei Shuri alabacanda, alabará, oi alabachúria. O pastor olhou para mim e falou: meu irmão, eu nunca vi católico orar em língua. Eu falei: eis-me aqui, Deus te abençoe. E ele falou: mas não, na minha igreja a gente aprende que só ora em línguas estranhas aquele que atinge o alto do máximo da unção. Eu falei: meu irmão, então a sua igreja é muito fraca, porque na minha igreja qualquer pessoa que recebe o Espírito Santo toma posse daquilo que Paulo diz aos Romanos e começa a orar com gemidos inefáveis, e sente a unção, e sente o poder, e sente o avivamento, e há uma lágrima que corre nos olhos, e vem um suor descendo pela costela rumo ao, tá entendendo? E você sente um arrepio, e você diz: meu Deus, o que está acontecendo? E você sente profecia, fé carismática, milagre, prodígio, unção, discernimento dos Espíritos, repouso no Espírito. O Espírito Santo está, por natureza, abundantemente dentro da igreja. Se você quiser ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cola em nós, aqui é o seu lugar. Cutuca quem está na direita, esquerda, em cima, embaixo, à frente, atrás, e diga: uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem frutos. Diga para quem está, mais uma vez: uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem frutos. Onde que o Espírito Santo está por excelência? Dentro da igreja. Qual é a igreja pentecostal que você conhece? Católica. Qual é a igreja que tem fogo e unção e poder? Qual é a igreja que Deus manifesta milagre e prodígio? Por quê? Porque de Pentecostes está o arrebatamento. O catecismo da igreja diz no parágrafo 773 que é o Espírito Santo que mantém a igreja. A igreja católica, ela é pneumática. O sopro do Espírito Santo sustenta a igreja. É a igreja que levanta os líderes, é a igreja que suscita os profetas, é a igreja que cura. É por isso que quando você está na igreja, o pregador consegue atingir a profecia, o intercessor consegue atingir o combate espiritual, o músico sai da ministração e atinge a adoração. O consagrado descobre o que é uma alma esponsal. O sacerdócio atinge o pastoreio. O coordenador consegue descobrir o mistério da paixão de nosso Senhor. O homem cheio do Espírito Santo, ele consegue atingir a autoridade sobre a sua casa. A mãe cheia do Espírito Santo consegue ser uma mãe melhor e dominar a sua casa. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem frutos. Você vai se dar mal no trabalho, vai se dar mal na faculdade, vai se dar mal na vida, vai fazer besteira na igreja, porque o que sustenta a igreja nos nossos dias, isso é doutrina católica, é o Espírito Santo. Ou você sai daqui cheio hoje, ou então eu não sei o que nós vamos fazer com você. Diga para quem está do seu lado: chupa essa manga aí agora. Moisés, mas na minha casa ninguém fala baixo você, porque quando Deus tiver que honrar uma pessoa, Ele vai honrar você. Você está entendendo ou não está entendendo? Se ninguém quer fazer, faz você. Se ninguém faz certo, faz você. Se ninguém tem zelo, zela você. Se ninguém tem fidelidade, seja fiel você. Porque na hora do derramamento da unção, Deus vai se lembrar de você. Você está entendendo ou não está entendendo? Pega na mão de quem está do seu lado e fala: é nós. Fica, cola aqui. Fica na igreja, fica no grupo de oração. Fica no grupo de oração. Vamos ficar juntos. Quando nós estamos juntos, o Pentecostes acontece. No cenáculo, o Espírito Santo desce. Está entendendo? Está entendendo?
No dia de Pentecostes estava Maria, estavam os 12, estavam os 72. No segundo andar da casa de João Marcos havia 120 pessoas. E o Espírito Santo desceu porque o povo estava unido. A igreja estava reunida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 50 dias a igreja clamava, clamava, clamava. Os dois bocoió dos discípulos de Emaús, que abandonaram Jerusalém e voltaram para Emaús, pagaram no meio do caminho, porque saíram da comunhão. Quando você sai da comunhão, você perde a graça do Espírito Santo. Quando você começa a fazer carreira solo e caminhar sem a igreja, você começa a fazer besteira. Casamento fora da igreja não sobrevive. Quando você traz o seu casamento para o seio da igreja, aos trancos e barrancos, chorando, caindo e levantando, o Espírito Santo vai trabalhando. Quando você traz os problemas com seus parentes, com seus filhos para dentro da igreja, chorando, caindo e levantando, aos trancos e barrancos, o Espírito Santo vai trabalhando. Mas quando você senta na sua casa, lá o seu casamento acaba, lá o seu filho morre, lá a sua vida financeira sofre crise, porque sem a comunhão da igreja não há sabedoria, não há discernimento, não há autoridade, não há avivamento, não há unção. Portanto, quer ser cheio do Espírito Santo, fica na igreja. Diga para quem está do seu lado, ó, estou na sua porta. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Aqui no meio de nós tem pessoas que não estão mais caminhando na igreja católica. Eu tenho um recado para você. Hoje é dia de você voltar para sua casa, entendeu? Aqui é sua casa. Aqui é sua casa. Talvez massagear o seu ego, viu, minha irmã? Você que está lá na minha esquerda. Talvez massagear o seu ego. Te deram um abraço que você não recebeu do seu padre. Te deram uma assistência domiciliar que ninguém da igreja te deu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Copinho de água gelada, visitazinho em casa, cadeirinha com almofadinha, não substitui a solidez que tem na nossa igreja. Então volte para a sua casa materna. A igreja do fogo, da unção, do poder está aqui nesse lugar. Volta para a igreja católica hoje. Aqui é o seu lugar. Aí você vai dizer, Moisés, mas eu me decepcionei. Gente, em 20 anos, quantas vezes eu me decepcionei? Se você ficar na igreja por causa de ser humano, você vai abandonar mesmo. Mas se você ficar por causa da igreja, deixa eu dizer uma coisa, nós rezamos isso no credo niceno-constantinopolitano. Eu creio na igreja una, eu creio na igreja santa, eu creio na igreja católica. A igreja católica não tem mácula, a igreja católica não tem ruga, a igreja não tem pecado. As pessoas pecam, mas nem o pecado das pessoas mancham a autoridade da igreja, porque ela é a noiva de Cristo, ela é a esposa de Cristo. A igreja é o seu lugar. Coordenador vem, coordenador vai, padre passa 4 anos, 6, depois vem outro, liderança passa, humilhação passa, calúnia passa, mas a santidade da igreja não passa. Do seu lado, fora da igreja não tem unção do Espírito Santo. Diga para quem está do outro lado, aqui é a igreja do fogo, meu irmão. Fala para quem está atrás de você, colhe em nós que você vai se dar bem, meu irmão. Se você ainda não caminha num grupo de oração, procure um grupo de oração para caminhar. Já descobre ali onde tem um grupo na sua cidade. Vamos ficar juntinho, vamos ficar em unidade, vamos fazer comunhão. É certeza de Espírito Santo. Dá um glória a Deus, que eu vou mudar de assunto. Mas eu quero um glória a Deus para arrebentar esse ginásio. Vai! fazer para
receber o Espírito Santo? Primeiro, permanecer na. Segunda coisa, diga comigo, ter sede. Fala para quem está na direita, na esquerda, em frente, em cima, embaixo, ter sede. Peraí. Eu quero fazer uma denúncia. A igreja está cheia de gente frouxa. A igreja está cheia de gente covarde. Você vai à missa num lugar, alguém pisa no seu calo, você muda de missa. Você participa de um grupo de oração, alguém pisa no seu calo, você muda de grupo de oração. Você tem dificuldade no casamento, você joga a esposa pela janela e arruma duas mais novas. Fala para quem está do seu lado, raça de gente covarde. Não. Se você pegar Ezequiel capítulo 47 e você... Não é para pegar não, eu vou contar a história para você. Você vai ver a maravilhosa fonte que jorra do templo. A pessoa dá um passo, a água bate no tornozelo. Ela dá mais 500 passos, a água chega no joelho. Ela dá mais 500, a água chega no quadril. Ela dá mais 500 e é uma água tão grande que ela não consegue mais atravessar. E termina o texto dizendo: quem tem sede, venha a mim para beber. O profeta Isaías já dizia no capítulo 14: se você tiver sede, vem beber. Davi já dizia no Salmo: está com sede? Vinde a nascente das águas. Agora são meio-dia, Jesus desce a Samaria. Havia uma mulher ali considerada maldita. Primeiro, que ela era samaritana. Segundo, porque ela tinha 4 maridos e o quinto dela agora não era dela. Ela era uma mulher adúltera. E Jesus começa um diálogo, aleluia. E Jesus diz para ela: ei, será que você pode me dar um copo d'água? E ela falou: como estou sendo judeu, me pede água. Eu estou lá em João capítulo 4, aleluia. E ela falou: como você sendo judeu me pede água? E ele falou: é verdade, vamos direto ao assunto, mulher. Eu tenho uma coisa para te dizer. Se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria água e eu te daria uma água viva. Porque os nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Os nossos pais tomaram água que Moisés feriu a rocha e morreu. Mas aquele que crê em mim beberá uma água que nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. 2 capítulos depois, Jesus disse: a água que eu hei de dar é o Espírito Santo para a vida do mundo. Depois nós chegamos em João capítulo 7: e aquele que crê em mim, do seu interior vai manar, manar um rio de água viva. Se você tem sede, Deus mata a sua sede. Se você tem ousadia, ora na madrugada, ora no monte, jejua, 1000 Ave Maria, quarentena, adoração, avivamento. Eu quero, e Deus vai derramando, e você vai dizendo: eu quero mais, e Deus vai derramando, e você vai dizendo: eu tenho sede, e Deus vai dizendo: toma, Súria, Labacandala, Súria, e você vai ficando muito doido. Diga para quem está do seu lado: Espírito Santo é para quem tem sede. O fogo baixou. Fala para quem está do seu lado: onde é que você está? Na igreja católica ou não? Eu estou pregando uma praça no meio da feira ou eu estou pregando para a igreja católica? Eu estou pregando para a renovação carismática ou não? A segunda coisa para receber o Espírito Santo é ter muita sede. Quero mais. A pessoa que tem sede, ela é diferente das outras. Uma pessoa comum, ela olha aquele espaço e diz: o que você está vendo ali? Ela vai dizer: eu estou vendo uma calçada com algumas barracas e vários carros. Portanto, você está vendo o quê? Eu estou vendo um estacionamento. A pessoa que tem sede, você pergunta para ela: o que você está vendo ali? Ela está dizendo: no Sede Santos do ano que vem, ali vai virar uma tenda, porque aqui não vai caber. Vai ter gente aqui, vai ter gente lá. Vai ter gente aqui, vai ter gente lá. Vai ter um som aqui e vai ter um som lá. Quem tem sede tem ousadia. Quem tem sede recebe o Espírito Santo de intrepidez. Quem tem sede recebe o Espírito Santo de atrevimento espiritual. Se Deus mandar você comprar, você
cumpre e Ele te honra. Se Deus mandar você marcar um casamento, você marca e Deus te honra. Se Deus mandar você dar um passo, você dá um passo e Deus te honra. Porque Deus não abençoa gente frouxo. Quando você dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima. Quando você determina algo aqui embaixo e você foca naquilo, Deus honra lá em cima. Porque o milagre não cai do céu. O milagre é o poder de Deus que desce. Quando alguém que tem sede aqui embaixo arranca lá de cima essa unção. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Diga para quem está do seu lado: tu está com cara de frouxo, meu irmão. Pergunta para quem está do seu lado: você tem sede? Pergunta para quem está do outro lado: você tem sede? Você tem sede? Diga para quem está do seu lado: a segunda coisa para receber o Espírito Santo é sede. Sede. Muita sede. Chega na porta do seu trabalho, fala: Senhor, eu vim trabalhar, mas na verdade eu queria beber água. Mata a minha sede. E você está operando a máquina, e você está dizendo Shuri alabacanda, e você está cumprindo o seu objetivo, e você está dizendo Rachori alabacanda, e alguém vai perguntar: está doido? Você não, estou com sede. E você vai orando, e você vai buscando, e a glória de Deus vai acontecendo. Eu garanto que daqui 5 anos você está no fogo. Eu garanto que daqui 10 anos você está no fogo. Eu garanto que daqui 20 anos você está no fogo. Outro dia eu fui pregar num lugar, alguém disse: eu já fui empolgado igual você, mas com o tempo o fogo abaixa. Eu falei: meu irmão, se o seu abaixou, você vai me desculpar. Há 20 anos eu tenho sede. Há 20 anos o fogo não abaixa. Há 20 anos eu quero mais. Há 20 anos eu quero mais. Há 20 anos eu quero mais. E eu quero mais. E eu quero mais. E eu quero mais. Diga para quem está do seu lado: vem beber. Não está entendendo? Quem está entendendo, me dá um sorriso gostoso. Me dá um sorriso. Estou 4 dias longe de casa, morrendo de saudade da minha família. Me dá um sorriso, conforta meu coração. Vai. Aleluia. A primeira coisa para receber o Espírito Santo: permanecer aonde? E a segunda coisa, tem que ter o quê? Sede. Sede. Você não pode ir à missa por obrigação. Você precisa ter saudade da missa porque você tem sede. Você não pode rezar o texto porque tem que rezar. Você precisa rezar o texto porque bateu sede. Você não pode fazer jejum porque você tem que fazer jejum. Você precisa ter saudade de jejuar. Você precisa ter saudade de orar. Você precisa ter saudade de fazer retiro. É por isso que às vezes ninguém gosta de fazer formação, porque a pessoa vai na formação por obrigação. Mas se você for na formação porque você tem sede, a sua sede vai ser saciada. Todo mundo que procura acha. Todo aquele que pede recebe. Todo aquele que bate a porta abre. Vai dizendo: Senhor, eu quero, eu tenho sede. E Deus vai saciando a sede do seu coração. Essa sede que faculdade não preenche. Essa sede que carro novo não preenche. Essa sede que sofá novo não preenche. Essa sede que namorada bonita não resolve. Só uma pessoa pode arrebentar com essa sede da sua alma. E o nome dessa pessoa é o tema dessa manhã: Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sacode quem está na direita e na esquerda e diz: uma pessoa sem o Espírito Santo é uma vida sem frutos. Diga para quem está do outro lado: uma pessoa sem o Espírito Santo é uma vida sem frutos. Basta pedir. Fala para quem está na direita, esquerda, em cima, embaixo, à frente, atrás: é só pedir. É só pedir. Ok? Olha o ensinamento que Jesus deu aos fariseus: se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo para todo aquele que pede. Ei, se você que é mau no sentido de você tem uma carne pecaminosa, o pecado original gerou em nós a concupiscência. São Paulo vai dizer: eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero.
somos maus, queremos e tentamos e conseguimos agradar os filhos, imagina o Pai do céu que é santo. Ele vos dará o Espírito Santo, basta pedir. É de graça. Amanhece dizendo: vem Espírito Santo. Liga o seu carro e diz: Xanda Labaracanda, vem Espírito Santo. Entra na sua empresa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Xanda Labará, vem Espírito Santo. Foi para namorar, em vez de pecar, pega na mão da gata e diz: vem Espírito Santo. Você quer ter um bebê? Coloca a sua mão na barriga da sua esposa e diga: vem Espírito Santo, fecunda minha esposa. Você acabou de ter um bebê e o neném está chorando, põe a mão nele e diz: Xandalabaracanda. Lá em casa tem gêmeas, nasceu duas de uma vez, aleluia. E diga: vem Espírito Santo. E o Espírito Santo vai sendo derramado, e você vai pedindo, e você vai sendo avivado. Mas o segredo é pedir. Fala para quem está do seu lado: já está pago, é de grátis, 0800. Quem pagou? Quem pagou? Que dia? Jesus disse: eu não vou, o Espírito Santo não virá. São 3 horas da tarde, Jesus está no Calvário. Eu já dizia a profecia de Oséias capítulo 2 que ninguém poderia quebrar as pernas dos crucificados. Então aquele soldado pega a lança e ele atravessa o peito de Jesus, e vai dizer Isaías capítulo 53, ele foi transpassado por causa dos nossos crimes. Aquela lança entra pelo lado direito e chega ao coração do lado esquerdo. Ela transpassa o peito aberto de Jesus, e agora começa a sair sangue, 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 sangue. E quando a única e última gota de sangue cai, começa a sair água, água, água. E vai dizer o catecismo da Igreja Católica no parágrafo 713 que essa água era o Espírito Santo. Na cruz Jesus pagou por tudo. Ele pagou pelo pecado, ele pagou pelas transgressões, ele pagou pelas misérias. E agora o Espírito Santo está sendo derramado, e o Espírito Santo está sendo derramado, e a sede está sendo saciada, e a igreja está sendo avivada, e o fogo está descendo, está descendo. E então Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias da minha vida. De quem que ele estava falando? Do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: é só pedir. Pergunta para quem está do outro lado: por que você não pede, ô cabeçudo? Existem pessoas que conduzem pastorais na igreja sem o Espírito Santo, é só pedir. Existem pessoas que coordenam coisas sem o Espírito Santo, é só pedir, é de graça, já está pago, já está liberado. Se você está na igreja, se você tem sede e você pede, eu garanto para você, você será avivado no poder do Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu estou pregando para uma igreja de porta de boteco ou para a igreja católica? Então dá um glória a Deus, por favor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. E eu quero só liberar uma palavra profética sobre a sua vida para a gente orar. João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas ele vai vir, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus veio e disse no Evangelho de São Lucas: eu vim colocar fogo na terra, e o que eu posso dizer se o fogo já está aceso? Aí vem o Papa João Paulo II, o Papa do Pentecostes, e ele diz uma frase que não é dele, que é de Santa Catarina de Sena: se nós formos aquilo que nós devemos ser, nós colocaremos fogo no mundo. Quantas pessoas nós somos aqui? 3, 4, 5, 6 mil. Se com 12 homens, há 2.000 anos a igreja está cheia do fogo. Imagina com 5.000 homens. Nós vamos sair daqui desse Sede Santos, nós vamos incendiar o estado do Pernambuco, nós vamos incendiar o Brasil. E quando alguém me perguntar: Moisés, qual é o lugar mais do fogo que você pregou? Eu vou dizer: foi Carpina. Lá tem fogo, lá tem unção, lá tem poder. Ei! Vocês não podem ser conhecidos
conhecidos como a capital do forró, nem a capital do não sei o que. Vocês precisam ser conhecidos como a capital do avivamento. Está entendendo ou não está entendendo? As pessoas precisam fazer como a igreja de Éfeso. As pessoas precisam desejar ter uma casa no Pernambuco. E quando alguém perguntar por que você quer morar lá, porque nós vamos dizer, porque eu nunca vi uma igreja com tanta unção, eu nunca vi um povo que respira de Espírito Santo, eu nunca vi uma igreja viva, eu nunca vi uma igreja de milagres. E então lá sim, lá tem comunidades de fogo, seminaristas e sacerdotes de unção, lá tem religiosos ungidos, pregadores, ministros de cura e libertação, acolhida, discernimento dos espíritos, intercessão e música, coordenação do fogo. Lá tem casais, maridos, esposas, filhos, namorados do avivamento. A partir de hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu quero ficar na igreja porque eu quero unção, eu quero pagar esse preço, sim, porque eu tenho sede. Eu quero pedir e pedir e clamar e pedir todo dia. Eu quero, e só quem quer fica de pé e dá glória a Deus.